Olá, Samanta, tudo bom? Oi, boa noite. É um prazer estar aqui. Tá tudo Boa bem? Dá para me ver noite. bem, escutar bem? Tá dando para te ver, escutar bem? Tá me escutando bem? Tá ótimo, ótimo. Ótimo. Seja bem-vinda aqui à página. Até que enfim você está aqui. Até que enfim. Eu que Sim, agradeço. Nossa, super honrada em ser convidada. Eu convido, né? E fiquei muito feliz. Muito obrigada. a página é aberta para mãe, para pai, para disléxico, para profissionais. Eu tenho muita satisfação em receber cada um de vocês aqui. A Samanta é uma querida, né? Ela é idealizadora da página TDAH, Dislexia, TDAH, Amor de Mãe. É uma página que traz muito conteúdo, principalmente em forma de vídeos. Geralmente, os pesquisadores mais renomados do Brasil passam pela página da Samanta. É uma honra recebê-la aqui. Ela vai trazer um tema super importante hoje, que é o ensino em casa e adaptações escolares. E eu vou deixar ela se apresentar. Fique à vontade, Samanta. Ô, Rê, obrigada, imagina. Pessoal, boa noite. É uma honra estar aqui na página da Rê, porque assim, eu sou sempre aquela que está lá vendo as lives, aprendendo, marcando. Mas assim, o meu canal no Instagram, ele surgiu, é um projeto social para ser a ponte do conhecimento. Então, eu passo as profissionais, eu vou atrás dos profissionais, buscar informação e passar conteúdo. E quanto mais dúvida eu tirar, esse é o meu maior objetivo. E surgiu esse projeto por dificuldade de não encontrar informações adequadas, com evidência científica, sem achismo, porque assim, a gente sabe que a internet é maravilhosa, mas também a gente acha picaretas, acha cada informação absurda. Então foi dessa dificuldade de encontrar informação mais acessível foi que eu montei esse projeto. Obrigada pelo convite, de novo. Imagina, que eu tô feliz. Isso que você falou é super importante, né? A gente vê muita coisa na internet que não condiz com a verdade, né? Há muitas inverdades na internet, né? Eu vi até uma vez assim a cura para a dislexia. Eu falei assim, nossa, eu nem abri, eu não li, mas assim, a gente vê umas coisas assim, sabe, escabrosas. Então, quando a gente vai para esse lado das evidências científicas, nós temos um apoio muito sólido, isso é muito importante, né? Eu queria que você falasse para a gente, Samanta, de que cidade você é do Brasil. Eu estou em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma cidade do interior do estado de São Paulo. Eu fico em torno de 300 quilômetros da capital, né, de São Paulo. E é um interior, assim, quente. E a gente tem a nossa USP aqui, que é referência em transtornos de déficit de atenção também, porque a gente tem muita pesquisa boa aqui. E dislexia ainda não, mas quem sabe, né? A gente tá perto da Unesp aqui pertinho, mas se Deus quiser, a gente vai crescer sobre dislexia aqui. E falando sobre ver coisas absurdas, esse dia eu escutei numa live dizendo sobre remédio para dislexia. Ai, Tem que ter cuidado também. tem que tomar cuidado. Por isso que aí o pessoal vem, qual remédio que se usa para dislexia? Eu não tenho remédio para dislexia. A dislexia não é uma doença, a gente tem remédio para memória, para atenção, mas para dislexia não, né? E assim, a gente encontra umas coisas assim, que assim, por isso que o seu papel, né, a sua página, ela é muito importante. O projeto Dislexia, TDAH, Amor de Mãe, quando que ele nasceu no seu coração? Olha, Rê, foi uma coisa assim. Eu comecei, na verdade, assim, a história desse projeto, eu pegava muita informação da Unesp, da Simone Capellini, que é uma pesquisadora da área, da ABD, de todas as referências que eu encontrava. Pegava esses materiais, fazia e levava aos professores da escola do meu filho. Porque os professores, a gente tem que ter um olhar com muito cuidado com o professor, porque normalmente mães que têm filhos com transtorno de déficit de atenção,
A criança é muito suscetível, o professor não entender. Isso quer dizer, não compreende essa criança e vai ter habilidades erradas com ela. E esse sofrimento que eu tinha de tentar fazer esse professor entender, e eu comecei a levar informação. Surgiu com esses papéis que eu olhava, eu falava assim, gente, eu tenho que fazer um e-book, eu tenho que fazer uma página para juntar tudo isso que eu estudei, que eu estudo ainda, que eu vou morrer estudando, transferir para as pessoas. Porque aí começou com esses papéis soltos, mães me procurar, Samantha, você tem um papel, você tem um artigo assim, Samantha, eu falava assim, gente, por que eu vou ficar na minha volta? Se a pandemia apareceu, live surgiu, eu vou pôr a cara a tapa. E foi aí que surgiu o primeiro e-book do projeto, que aí eu procurei a ABD e a Neurosaber, que também, né, lá do Sul, sobre transtorno de déficit de atenção, e a ABD com dislexia, fez o meu primeiro e-book. Aí que começou as lives. Foi aí que começou um profissional aqui, eu fui atrás de outro profissional, para sair da minha linha de conforto também, né? Assim eu aprendo também, passo minhas angústias, porque quem está me vendo do outro lado também tem as mesmas angústias que eu. E de repente ela está achando que ela está sozinha, ela não está sozinha. Então, era esse ponto que eu queria chegar, mostrar a importância da família para essa criança e a importância da ciência como área de saúde, como a área do professor. Porque todos estão na mesma linha, todos estão para o benefício maior que é a criança. Então, esse que foi o maior objetivo desse projeto. Então, foi aí que surgiu e fui lá. E eu pus o amor de mãe, porque era uma mãe, né? Tentando passar isso, né? Esse amor que não só da mãe para refletir para todas as áreas. Sim, você tem algo que é muito valioso, né? Você tem o testemunho por ser, né, o fato de ser mãe, de viver na prática o dia a dia de uma criança com dislexia. Isso é muito rico. Então, quando você soma com as evidências científicas, isso se torna muito forte. Então, você tem muito conteúdo a oferecer para pai e mãe que estão na mesma situação, né? Que às vezes se sentem sozinhos, como você falou, e eles podem encontrar um apoio. Então, assim, é um caminhar junto. E eu acho isso muito importante, muito rico. E eu espero que cresça cada vez mais. Tem até aqui, né, o Furkan da Turquia, né, da Associação de Dislexia lá da Turquia, acompanhando você também. Eu vi. Então, assim, é muito importante. E você tem 2 filhos, não é? Os 2 têm diagnóstico de dislexia e TDAH? Não, só um, o transtorno de déficit de atenção, só o primeiro. Mas a minha maior gana mesmo é mostrar até a ciência chegar até nós. Porque para eles terem a ciência, as comprovações científicas, eles têm que saber a realidade da família. Porque não adianta só o papel, mas também tem que ter a realidade do professor. Porque a gente não pode ficar longe. A escola são 4 horas, 5 ou até integral essa criança. E o consultório são 2 vezes, no máximo 3. Então, para esse tratamento, essa intervenção lá dentro do consultório ter um resultado efetivo, a família tem que estar muito bem estruturada, sabendo o que está falando e o que está fazendo, para ajudar esse professor também, que na faculdade ele não aprendeu. E muitos acham que dislexia, que transtorno de déficit de atenção é ler uma apostila. Não é bem por aí, né, Rê? Cada disléxico, eu tenho certeza que esse professor está com uma apostila. Cada disléxico é único. Então, o meu filho, ele tem uma bagagem, né? Que você perguntou das crianças. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma menina e um menino. O Rodrigo, de 13 anos, que eu passei todas essas angústias. Eu já tinha feito magistério, já trabalhei há muitos anos atrás
com a educação infantil e saí da área. Fui para uma outra área completamente diferente. Quando meu filho, no primeiro ano, começou a dar esses sinais e a escola não olhava esses sinais e ele começou em sofrimento, porque o comportamento mudou, começou a ficar uma criança agressiva que não era. Então, todos esses comportamentos, essa coisa de dor de barriga, preguiça, que a gente acha que é preguiça, a dor de cabeça, isso começou a ficar tão real que virava febre, então dia de ir na escola. Então, essas angústias que eles passavam, eu não entendia. E a escola me chamava, falava, ó, seu filho é isso, 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 você tem que fazer alguma coisa. Eu falava, gente, mas não aconteceu nada em casa. Não, aconteceu alguma coisa. Até que ele entrou em tanto sofrimento que eu via uma criança que se transformou, mudou, eu tive que fazer alguma coisa. Aí foi o amor de mãe e o coração de mãe sem entender nada. Tirei ele daquela escola que só punha ele para fora da sala de aula, só massacrava emocionalmente ele, né? Porque estava acabando emocionalmente com ele. Tirei ele dessa escola, passei para outra escola. Assim que eu cheguei, relatei o que estava acontecendo. A escola falou, não, calma que a gente vai dar uma olhadinha nele. Em uma semana me ligou e já apontou, ó, a gente tá vendo algumas coisas, mas eu prefiro te encaminhar para a área da saúde. Me encaminhou para uma avaliação neuropsicológica. Nessa avaliação já deu um up, né? Já começou a olhar a criança. Foi até a escola para adequar algumas coisas naquele momento, porque o impacto que ele estava tendo emocional era até maior que a dificuldade da dislexia, né? O impacto emocional era tão grande que ele teria que cuidar muito mais desse emocional do que a dificuldade naquele momento. E aí cuidamos dele, e aí foi com as adequações. A doutora Rosana Mendes entrando aqui, ela é bárbara, gente. Vai ter já teve um lançamento e eu vou fazer uma live com ela ainda sobre adaptação curriculares. Sim, e aí, peguei uma palestra dela no Congresso de Dislexia da Capelina, eu achei brilhante. Tem também a mestre Alessandra também, Weinstein aqui, da esposa do Dr. Rubens Weinstein também. Muito obrigada. Gratidão, só gente chique aqui, hein? Meu Deus! Você trouxe o pessoal Imagina! para nossa só live. gente chique aqui. São todos bem-vindos. Então, voltando, a minha filha não teve esse impacto emocional, porque esses sinais que a gente tem que ficar atento, quanto à escola também, eu já estava numa escola adequada que olhou lá na primeira infância dela. No primeiro ano, já estávamos bem atentas e já fizemos avaliação antes de qualquer coisa. E entramos antes com a intervenção para ver por pontos nos is, para ver se essa dificuldade iria passar. Mas essa dificuldade não passou. Todos sabem que a dificuldade ela é passageira e o transtorno é persistente, né? Então, ficamos com o transtorno. Aí, ainda não fechamos, porque a literatura, né, nos fala que é a partir dos 9 anos. E também pegamos essa pandemia no meio do caminho. Então, ela com 8 anos ainda, mas já tem a hipótese diagnóstica da dislexia. Mas é uma outra criança, por isso que eu falo, dislexia são únicos. Eu tenho 2 filhos, a mesma mãe e o mesmo pai. O impacto da dislexia para um e para outro é completamente diferente. Eu sempre vejo isso, né, com as crianças que eu atendo, né, tanto no hospital, principalmente lá porque tem um fluxo muito maior, apesar de que a quantidade de crianças com diagnóstico ela é mínima, né, em comparação ao volume de crianças com queixas de aprendizagem no ambulatório, que é gigantesca, eu tenho um número pequeno. Então, eram 25 disléxicos diagnosticados multiprofissionalmente, chegaram acho que mais 4. Então, e tem alguns com suspeita, outros descartados, né? Tinha alguns até que tinha diagnóstico de uma pessoa só, mas que foi descartado, né? O Furcan tá falando que é a mesma coisa que ele passou na época da escola,
A dislexia é a mesma em todos os lugares, mas cada criança é diferente. Cada criança é diferente, cada criança é única. Por isso que não existe receita de bolo para intervenção, para ensino, para nada. Existe você conhecer a criança, né? E saber das suas dificuldades e das suas capacidades e potencialidades. E eu posso falar só uma coisa? Pode. Eu gostaria de atentar muito os professores que ter um disléxico dentro da sala de aula não é só um desafio, eu falo que é uma melhoria para todos. Porque se você sabe fazer uma adaptação para todos, porque cada um aprende de uma forma, parar dessa coisa quadrada, parar dessa coisa padrão de ensinar, que é isso que o disléxico precisa, sair dos padrões, né? Não tem assim, ó, vai para esse caminho que é esse, não. De repente você foi, não deu certo, vai para outro. Mas se você tentar vários canais de aprendizagem nessa turma, nessa sala de aula, você está fazendo a inclusão efetiva. Porque você está incluindo todos, não só aquele disléxico. É isso que eu queria muito que os professores se atentassem nesse momento. Porque é muito assim, triste a gente ver, disléxico é inclusão. Então, não, todos nós somos inclusão. Então, isso que eu gosto muito de dizer, com muito carinho, para o professor pensar que o disléxico para ele lá dentro é mais um aprendizado para ele de um canal, de uma forma de aprender, né? Sim, e isso é super importante, né? Porque a gente está acostumado com uma forma padronizada, né? Então, eu sento, o professor vai dar uma aula, é sempre da mesma forma, né? E Doutora Rosana. não trabalha com um padrão, né? Então, assim, cada criança tem o seu estilo de aprendizagem, isso precisa ser levado em conta. A dislexia é apenas mais uma singularidade entre tantas outras em uma sala de aula, sim. Isso é verdade. Então, a gente precisa ter um olhar mais amplo, né? Estar aberto. Nós hoje temos vários canais de aprendizagem, vários estímulos, várias formas de se passar conteúdo. Isso a gente vê bastante no YouTube, né? Os professores que inovam na sua forma de ensinar. Isso precisa ir para a sala de aula. Porque isso vai ser rico não só para criança com dislexia, mas para outras crianças também. Então, o objetivo tem que ser a aprendizagem em primeiro lugar. Nota é consequência de uma boa aprendizagem. Então, a gente precisa ver o inverso disso na sala de aula. E eu queria que você me falasse para a gente também, Samantha. Então, seu filho está com diagnóstico, a sua filha ainda está com risco, né, para dislexia. Ela está com 8 anos e está no 3º ano já, né? Já. Mas o ano passado foi atípico, né? Praticamente não houve, a gente não houve aula, né? O ensino remoto é muito recente, há muita coisa ainda para ser adequada dentro desse ensino remoto ou híbrido. Você chegou a conversar para o seu filho sobre a questão dele ser disléxico, dele ter dislexia? Conta um pouquinho para a gente a sua experiência. Isso é uma pergunta muito frequente, né? Eu falo para o meu filho ou não falo para o meu filho o diagnóstico? Né, Rê? A gente, né, acaba pedindo a caixinha aí de perguntas. E olha, gente, com a experiência que eu tenho e com os relatos que eu escuto de outras mães, é essencial a criança saber que tem algum tipo de transtorno, né, transtorno de aprendizagem, vamos se dizer da dislexia em si, que é a minha experiência. Assim que eu tive o diagnóstico, eu me assustei, tá? Não aceitei, achei que era coisa da modernidade, só que eu achava que estava tudo certo, a profissional estava falando que era meu filho, só que dentro de mim eu achava que não era. Comecei a estudar, busquei informação, é o que eu falei, né? Buscava aqui, buscava ali. Tentei entender o que era aquilo. E eu passar a informação para o meu filho. Mas para passar a informação do meu filho, eu tinha que ter segurança daquilo que eu estava falando. Então, eu tinha que saber o que era. Não era só apenas pegar o diagnóstico
que a neuropsicóloga, a Fono, né, a equipe multidisciplinar me passou, para eu falar para o meu filho simplesmente, ó, você tem isso. Não, eu tinha que entender, eu tinha que tocar nele. E foi aí que eu estudei, pelo menos assim, uma semana, 2 eu fiquei com aquilo na cabeça e sentei para ele, mostrei para ele o que estava acontecendo com ele. O vídeo da Samantha travou. Tô vendo, travou. Travou, né? Foi. Eu ilustrei para ele, mostrei o que ele tem dificuldade. Eu falava, Rô, você não tem, quando você lê, você não sente um cansaço, não tá difícil? Então, eu comecei a falar para ele, essa é a sua dificuldade. Aí, ao mesmo tempo que eu falava da dificuldade, eu falava, mas você não desenha bem? Você não tem facilidade em desenhar? Tenho. Então, filho, Samantha, eu adoro dançar, mas eu não gosto de fazer exercício. Então, a minha habilidade melhor é dançar, mas ir para academia fazer exercício, não. Eu nem sei, tenho uma puta dificuldade para fazer isso. E aí comecei a comparar com a vidinha dele e com a minha vida. E falei para ele que todo jogador de futebol na época precisava treinar para ficar bom. Por exemplo, um goleiro. Quantas horas ele ficava treinando, chutando no gol para tentar... o goleiro não, né? Não é goleiro, é o craque lá que joga. O atacante. O atacante, isso. Falei do atacante, foi exatamente isso. O atacante tem que ficar chutando no gol quantas vezes? Quantas vezes ele vai no treino? Quantas vezes? Então, para você ficar bom nessa leitura, você tem que treinar. É cansativo? É chato? Filho. Você tem que ser real, porque é difícil, é cansativo, tem hora que você tem que ir embora, tem hora que você não quer ver, mas é preciso. E aí, quando ele chegou na escola, para ele tudo é mais fácil, porque ele está entendendo a dificuldade dele. A partir do momento que ele entendeu a dificuldade dele, ficou tudo mais fácil. Ele sabe que ele é inteligente, porque se ele não fosse inteligente, ele não era disléxico. Isso já é a primeira coisa que eu falei para ele. Quem não tem inteligência é outra coisa. Quem tem dislexia é isso. E por isso que você tem que se informar antes de passar um diagnóstico para o seu filho, porque surgiu muitas perguntas nesse diálogo. E também não foi assim, pum, é isso. Falei um pouco hoje, amanhã falei nas tarefas, fazendo com ele, eu mostrava nas tarefas a dificuldade, e isso era. Aí eu mostrei que é um transtorno específico, então é específico ali. Então a dificuldade é ali. Então ele é bom em desenho, ele é bom em achar resultado muito rápido, mais rápido que eu. Quando eu vou fazer um caminho, eu quero cortar caminho, ele acha o caminho mais rápido do que eu. Então, eu mostrava a habilidade dele e a dificuldade. Gente, todos nós somos assim. Se você mostrar para o seu filho que todos nós somos assim, ele não vai achar que esse diagnóstico é um rótulo. Porque eu percebo muita gente falar, não, eu não vou falar para o meu filho que ele vai se rotular, os outros vão rotular ele. É uma batalha com os outros, sim, eterna, com um amiguinho. Só que se ele está entendendo e compreendendo a dificuldade dele, é muito mais fácil um bullying acontecer e ele não ficar mal. Porque o bullying acontece. Nossa, você lê tão lento. Nossa, sua letra é horrível. Você acha, gente? Adolescente, todo mundo já foi adolescente, já foi criança. É um pouquinho cruel também, mas faz parte da socialização deles e eles vão levar isso para a vida. Então a gente tem que administrar. Não é fácil. É um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas nunca esconda o diagnóstico do seu filho. Entre no mundo dele. Se ele gosta de Pokémon, fala do Pokémon. Se ele gosta do Fortnite, vai lá no Fortnite.
sabe? Entra no mundo dele. Igual a minha filha, ela gosta dessas coisas, agora é TikTok, né? Sim. Então ela tem umas meninas que têm uma facilidade imensa de fazer algumas coisas e ela não. Então eu entrei nesse mundo do TikTok para ela. Então, assim, fica muito mais fácil você entrar no mundo deles e realmente falar o que é. E não esconder de escola, não esconder de amiguinhos, não esconder de ninguém. Tentar levar informação. Se eu, que mãe, sou mãe, tenho um filho com dislexia, então eu tenho que levantar a bandeira. Então eu tenho que fazer em volta de mim todos entenderem. A gente tem em torno mais de 17% da população mundial com dislexia. Imagine se esse 17%, de 10 a 17, né? Imagine se essa população, uma mãe de cada um, falasse o que era dislexia. Todo mundo ia saber o que é dislexia. Então, assim, eu peço para quem tem um filho com dislexia, levante sua bandeira em volta e mostre para as pessoas que é a coisa mais normal ter dislexia. É simplesmente uma dificuldade específica que tem nome, que chama dislexia. Porque todos nós temos dificuldades, mas não tem nome. Né, Rê? Falei demais, né? Eu começo e não paro. O que você falou foi perfeito. O que você falou é a verdade. Não existe uma pessoa 100% sábia que saiba de tudo, né? Então, a gente sempre tem dificuldades na vida e a gente aprende a lidar com essas dificuldades. E o disléxico, da mesma forma. Então, ele precisa aprender esse enfrentamento da dislexia. Mas como é que ele vai enfrentar uma coisa que ele não sabe o que é, ele não sabe o porquê das suas dificuldades, ele olha os seus pares e vê que as crianças conseguem atividades que seria simples como leitura e escrita, porque é uma criança extremamente inteligente, com a capacidade de raciocínio muito alta. Ele olha e fala assim, nossa, eu sei desenhar, eu sei pintar, eu sei praticar esportes, eu tenho ideias maravilhosas, mas a leitura, a escrita, a cópia, a matemática é algo difícil na minha vida. Ele vai minando a sua autoestima. Então, quando, né, por mais que a gente se prorrogue esse diagnóstico, eu falar para o meu filho que ele é disléxico aos 20 anos, 18 anos, ele já tem toda uma carga negativa em cima das costas dele durante todo o ensino fundamental, o ensino médio, o início de uma graduação, coisas que ele poderia ter superado com a ajuda dos pais. Mas como esse direito foi tirado, às vezes, não intencionalmente, mas como uma forma de tentar proteger a criança da dislexia. Mas a dislexia, ela não é algo ruim. Ela tem as dificuldades, como todos nós temos dificuldades. Não existe ninguém que saiba tudo no mundo, né? Só que ela tem pontos positivos que são muito especiais, são muito ricos e que são característicos da dislexia. E às vezes as pessoas olham só para a dificuldade e esquecem os pontos fortes do disléxico. Porque é o que eu sempre falo para as minhas crianças, crianças que eu atendo. Você acha que o Steve Jobs ele era uma pessoa desprovida de inteligência? Você acha que o Spielberg ele não era uma pessoa inteligente? O Hamilton? Aí às vezes eu vou até dentro de casa. O seu pai é o melhor no que ele faz. Você acha que seu pai tem um problema com a inteligência, que ele não pensa direito? Às vezes a dislexia não é nem questão de inteligência, né? Mas eu aproximo para as coisas que estão dentro de casa para que a criança possa refletir. E aí eles começam a refletir. São crianças inteligentes e que gostam de desafio, gostam da reflexão. Para pensar, não sabe que é verdade? A criança muda. Mas se eu não falo para ela o que ela tem, eu não tenho como explicar nem a metade disso tudo, né? Então, por mais que seja um direito dos pais escolher se quer falar ou não, eu sou a favor de falar como, né, os grandes neurologistas, neuropediatras com quem eu trabalho, né, multiprofissionalmente, são a favor de falar. Porque você tira toda uma cortina, né? E o disléxico é uma coisa que é falado muito nas associações internacionais,
que o disléxico precisa aprender o enfrentamento da dislexia. E para ele enfrentar, ele precisa saber realmente o que é. E assim, dessa forma, os seus dons, as suas habilidades podem se tornar mais evidentes, né? Em uma contrapartida com as dificuldades. E muita gente às vezes me pergunta, então, por exemplo, hoje meu filho tem uma dislexia moderada, na idade adulta vai continuar moderado? O que eu vejo quando eu avalio pessoas com dislexia na fase adulta e eu vou para uma anamnese, que a anamnese me diz que aquela pessoa tinha umas dificuldades importantes de leitura lá no ensino fundamental, no início da alfabetização, chegou um adulto com uma forma leve, porque aprendeu a utilizar estratégias, teve o apoio da família, a família conversou, por mais que não tivesse tido o diagnóstico, porque antigamente era muito difícil, mas houve todo um apoio da família, que é o que você faz aqui. E teve uma mãe que perguntou aqui, Samantha, se existe mais aquilo que a gente estava falando. Qual o remédio para dislexia? Não tem. Olha, eu vou falar qual que é o remédio. Eu vou falar. O Sim. remédio é treino. Treino. É difícil, amiga? Não é fácil. A vida, nossa, não é fácil. Então, se ele tem dislexia, também não vai ser fácil. Então, o remédio é treinar o que tem de dificuldade. Qual a dificuldade do seu filho? Qual que é a maior dificuldade? Eu tenho certeza, se ele tem um diagnóstico, quem te passou vai te falar, né? Porque isso é muito singular, eu falar aqui que a dificuldade é essa, mas vai falar específica. Se sabe que é leitura escrita, mas tem uns que tem mais aqui e mais ali, né, Rê? Então, você tem que saber a individualidade e a dificuldade e fazer seu filho ou sua filha treinar isso. O mundo é cruel? Porque as nossas escolas, o nosso mundo, vê os nossos filhos como nota. E a gente fica de igual para igual com crianças em provas que é desigual. E ter que chegar num 10 é desumano muitas vezes. Você vê no Enem, é como hoje a gente vê muito bem as escolas que têm aula online e as que não têm. É desumano colocar essas duas crianças no mesmo nível para fazer a mesma prova. Então, é o que eu falo, é um disléxico fazer a mesma prova sem uma adaptação individualizada para essa outra criança que não tem dislexia. Hoje, infelizmente, que essa Covid ficou muito evidente. Quem tem condição tem um computador para o seu filho, são 2 filhos, 2 computadores, 2 celular, 2 quartos, porque cada um tem que estar num quarto, 2 fones e uma impressora para ficar imprimindo folha. E aquele que tem um celular na família e não tem internet em casa. Então, essas duas crianças, quando chegar no ensino médio ou no vestibular, são iguais? Estão com a mesma... eles estão com... Sabe? Eles podem ser iguais, mas eles não teve a oportunidade igual. Então, o disléxico, ele precisa de uma oportunidade, de uma prova singular para ele, de alguma forma, com ledor, com um tempo maior, que isso não é para todo mundo, porque meu filho não gosta de tempo. Ele se sente mais agitado se ele sabe que ele tem mais tempo. Então, a gente, no caso do meu filho, a gente divide a prova em 2 dias. Então, uma prova que por quê? Nós descobrimos que dava uma prova para ele num tempo maior, ele ia mal no final da prova, porque ele estava ansioso porque tinha mais tempo. Você está vendo? A literatura nos fala que tem que dar mais tempo na prova. Mas mais tempo na prova para o meu filho não adianta. Então, por isso que eu falo, não existe receita de bolo. Para o meu filho, tem que dividir essa prova ou, agora antes do recreio, você vai fazer metade da prova. Depois do recreio, você vai fazer outra parte. Ou nessa primeira aula a gente vai fazer, depois na última aula a gente termina.
ou num dia sim, num dia não. Então aí é individual. Mas como a escola deixa a gente muito angustiada, principalmente a mãe, porque as adaptações curriculares que a gente tem direito, tá? Não precisa de lei, não, porque o MEC tem norma técnica, a gente tem direito de a gente ter adaptações pedagógicas, porque o aprender, o ensino é para todos. Então, não está falando que é para quem tem dislexia e não tem dislexia. É para todos. Então, a gente tem que pensar que a escola rotula essa nota 10 e a gente tem que chegar nessa nota 10. É difícil? Não é impossível. Aí que vem o remédio. Treino. Treino. É você treinar todo dia aquilo que eu falei. O atacante não tem que chutar a bola. Quantas vezes que ele vai lá chutar a bola para entrar no gol? Tem que treinar. É chato. Você fala pro seu filho, concorda com ele, porque o sentimento dele é verdadeiro. Mãe, tá difícil, tá cansado, sabe? Porque o cérebro dele trabalha 5 vezes mais que o nosso. Não é, Rê? A literatura nos fala. O cérebro do disléxico trabalha 5 vezes mais que numa leitura. Então, vamos fazer uma leitura compartilhada, vamos treinar. O que é treinar? Ler para ter vocabulário, para tentar entrar. Ou o meu filho gosta muito de ler com fone, ele escutando a voz dele. É uma estratégia que foi boa para ele. Então, isso legal, você descobriu uma estratégia. É de um dia para o outro? Não. Você vai chorar, vai no banheiro descabelar? Vai. Fica sossegada que você vai. Mas tem um fim muito bom. Tem grandes pessoas. Se você saber trabalhar essas dificuldades, vai ser um adulto que vai chegar lá, pode ser até um severo, né? Uma dislexia severa. Mas vai chegar lá na frente com tanta estratégia, tipo assim, vai estudar escutando a voz, vai estudar escrevendo, riscando, desenhando, fazendo mapa mental, que é muito importante. Então, a mãe tem que ajudar já a ensinar desde já, para lá na frente. Então, assim, você tem que descobrir, aliás, você tem que, a família, ajudar o seu filho a descobrir o que é bom para ele, dentro da dificuldade dele, que ele vai chegar um adulto com tantas estratégias que vai falar, nossa, ele tem dislexia. Nossa, ele fez doutorado. Nossa, ele fez mestrado. Vai fazer tudo o que quiser, mas ele tem que treinar estratégias, descobrir, por isso que é importantíssimo essa equipe multidisciplinar, uma fono é essencial para um disléxico, saber a singularidade dessa criança e a família incorporar isso. Porque não adianta, a gente fala em adaptação em casa. Ele vai esquecer o chinelo fora do lugar. Ele vai esquecer de escovar o dente. Vai. Quantas vezes meu filho pôs a camisa do uniforme, que eu já falei isso em live, ele entrou no carro com o short do pijama. Então, assim, são coisas, gente, que acontecem. Hoje é tudo de bom humor. A gente dá risada. Tipo, ele desce, já quis colocar controle remoto. É tão distraído que ele começou a colocar controle remoto dentro da geladeira, sabe? Então, você tem que começar a perceber, dar comandos, entender o seu filho e dar comandos para o seu filho devagar, porque ele trabalha diferente. Então, vai escovar o dente, ponto, gente. Só escova o dente. Voltou, é até bom que faz uma caminhada. Vai trocar seu pijama. Tem que falar 10 vezes? Não, às vezes tem que falar 20. E vai fazer. Só que nós, famílias, temos que ter paciência. É fácil? Não. Mas a gente tem que incorporar a dislexia na gente. Que aí as coisas se tornam mais fáceis. O seu filho vai ser de bom humor. Ele vai saber que ele tem habilidade, que ele é capaz e que ele vai chegar onde ele quiser.
Mas se ele não tiver esse respaldo da família, esse entendimento da escola, não adianta nada você pagar milhões de terapia, porque seu filho vai se sentir um inútil que não consegue fazer nada. E fora que dentro de casa você vai falar, nossa, você esqueceu o chinelo? Nossa, de novo você fez isso? Quantas vezes você mesmo está fazendo bullying com seu filho? Sim. Eu vou te falar que eu já fiz, não estou dizendo que eu não fiz. Muitas vezes eu me pego, eu falo, gente, por que eu falei isso? Porque a gente tem tantos afazeres, tantos problemas importantes, conta, mil coisas, mas a gente tem que pensar que nós somos o alicerce dos nossos filhos. Porque quando a gente dá um bom alicerce, depois eles vão embora sozinhos. E não vai ser... A gente sabe que quem tem dislexia, quem tem transtorno de déficit de atenção, eles são muito suscetíveis, né? A se andar com gente que não vale muito, a entrar na droga. Por que tudo isso? Porque a autoestima deles, gente, é tão baixa. Por quê? A escola só fala os defeitos. A família só fala os defeitos. Ninguém fala as habilidades dele. Ele vai achar o quê? Vai para o fundo do poço. Então, a gente tem que incorporar que somos alicerce. É fácil? Não. É um treino para a família? É. Mas a gente é capaz. Porque Deus não dá nada mais do que a gente não pode carregar. Sim, e é só isso. Da frase da Marianne Wolff, né, que ela fala que o disléxico, ele é uma das pessoas mais bem dotadas de talentos, né, que ela já viu. E ela coloca assim, a dislexia num patamar que realmente retrata o que o disléxico é quando ele tem esse apoio. E é o que eu vejo quando chega, às vezes, um adulto, né? Como você falou, com doutorado, com mestrado, com um emprego bom, tendo sucesso profissionalmente, e que aprendeu a utilizar essas estratégias. Isso é o segredo. Só que uma estratégia que a gente, por exemplo, usa com uma criança, não vai ser a mesma para outra, como você falou. Não. É preciso conhecer a criança e a escola precisa conhecer também. Eu acho que falta também a questão de um bom diálogo, de conversar com a criança, de conversar com os pais. Não olhar assim, nossa, lá vem aquela mãe falando um monte de coisa, querendo que eu faça um monte de coisa, que muitas vezes a escola, na sua correria, chega com essa visão. Isso tem que cair por terra. Então, é preciso abrir o coração para ouvir esse pai e essa mãe. O pai e a mãe da criança com dislexia é quem mais pode ajudar a escola nesse processo. É quem mais pode trazer informação para esse professor, para esse coordenador, para esse diretor, para que as adequações possam acontecer. Que a gente tem essas adequações padrões, como você falou. O seu filho não vai bem com tempo extra. E vocês descobriram uma forma com que ele possa ter uma adequação melhor. E isso é que é o papel até mesmo dos profissionais de apoio, né? Poder enxergar junto com a família qual a melhor forma que essa criança vai conseguir aprender o conteúdo. E isso é riquíssimo. E eu queria... Pode falar, Samantha. Rê, a gente tem que parar um pouquinho de ficar longe da escola, sabe? Sim. A gente tem que estar na escola. A escola faz parte da família. É uma coisa que é uma coisa muito unida, tem que ser ali. Porque como a gente também não entende muito, a gente tem que estudar, procurar informação sobre a dislexia. Os professores estão no mesmo barco. Só que eles têm que pensar com 24 crianças, 32 crianças numa sala de aula. Então, se a gente tem essa família que está apoiando esse professor, e esse professor, eu tenho certeza, gente, ele não vai virar as costas. O problema da família é que quer procurar lei. Lei é importantíssima, mas lei não faz mudança nenhuma dentro de um professor, dentro da escola. A gente tem que parar um pouquinho de ficar brigando. Eu acho que a gente tem que se informar e ele falar, ô professor, posso dar uma sugestão?
Sabe aquela coisa assim? Eu sou ótima para isso. Ô, professor, posso dar uma sugestão? O que você acha de a gente fazer isso? Mesmo que não seja uma besteira, gente, mas vale. Dessa besteira, a coisa anda de um jeito que chega num ponto. Tipo assim, professor, olha, meu filho não tá bem essa semana eu me separei, ou não aconteceu alguma coisa, porque o ambiente que ele vive, gente, ele leva para a escola. Então, se dentro de casa esse ambiente também não for restaurador para essa criança, lá dentro da escola também vai ser muito evidente. Então, esse professor com essa família, a família tem que estar lá dentro. A família tem que ser a pentelha. Eu sou a pentelha do grupo, eu sou a pentelha da escola. Mas é tudo com conversa. Nada dessa coisa ficar buscando lei, ficar brigando. Sabe? O que eu prezo muito, que quando eu peço uma coisa que é muito séria, eu gosto de formalizar. Então, toda reunião, eu gosto de escrever, todo mundo assina e tá combinado. Sabe o combinado assinado que não é caro? Isso sim, isso é muito legal, viu? É uma sugestão que eu faço comigo. Então, quando eu acho que é uma coisa mais séria, porque meu filho tá com 8 professores. Então, você imagina eu lidar com 8 professores. Então, assim, quando eu quero combinar com uma professora que vai passar isso para os 8, porque eu não vou ter contato com os 8, eu gosto de formalizar. Então, se você pedir para a escola, ela com certeza vai formalizar. Um papel fica para você, um papel fica ali, e assim vai. Dá tudo muito certo. Mas o diálogo é o mais importante. Parar com essa coisa de ficar brigando. Que professor é isso, que a família é aquilo. Todo mundo está no mesmo barco. E o mais importante é essa criança lá dentro estar bem acolhida. É porque quando briga, acaba respingando na criança, né? Eu já presenciei, assim, reflexos de brigas judiciais entre pais e escola. E a criança estava em sofrimento profundo, profundo. Porque a criança, ela estava consciente, né, de tudo aquilo. E aquilo foi péssimo. Então, assim, eu acho que o diálogo, como você falou, eu acho que é essencial a gente ter essa questão do diálogo. E uma coisa que você falou também com relação ao treino, é que, por exemplo, na fono, eles odeiam ir para fono. Eles odeiam, dependendo, ir para psicopedagoga. Então, assim, e aí precisa do treino. Eu sempre falo para os pais. Então, a gente conversando, a gente brincando de uma forma lúdica, se é uma criança que gosta mais de lógica, mais de raciocínio, algumas atividades assim, mas que vão ter que envolver leitura e escrita, porque precisa treinar o produto final. A gente mexe muito na base, né, da leitura e da escrita, mas tem que pegar a leitura final também, o produto final também. Você está cutucando. Você cutuca na dificuldade. Cutucando, aí fala assim, nossa, eu sei que eu sou chata, faz um drama, eu sei que eu sou chata, mas eu gosto tanto de você. Então, assim, é se colocar no papel. Às vezes, eu desço do pedestal de profissional e eu vou para fazer atividade junto com a criança. Então, assim, a gente, tudo bem, você não tá afim, você faz um, eu faço um. Você faz um, eu faço um. Você vai fazer? Eu falei, vou fazer. Vou fazer. Aí é claro que eu ponho uma atividade um pouco maior, porque eu quero que ele produza, mas eu também faço. E eu sempre apresento as minhas dificuldades. Então, olha, eu tenho dificuldade com isso. Eu sou péssima no desenho. Eu desenho, eles morrem de rir. Nossa, você é péssima mesmo, eu tô te falando. Eu tô te falando e eu desenho, não tem vergonha nenhuma de desenhar minhas coisas horrorosas, que eu chamo às vezes de animais e que não parece um animal quando eu tô desenhando. Então isso mexe com a motivação da criança. Isso é que o pai e a escola também tem que fazer para poder ajudar. E eu queria que você me falasse, nesse percurso todo, de lutar por adequação curricular, de trabalhar com ensino em casa, principalmente nessa pandemia que tá difícil, qual foi a maior dificuldade que você encontrou nesse percurso? Olha, a maior dificuldade é achar a gente preparada, né? Isso entre nós aqui, só entre nossa live, né? Guarda esse segredo. Achar gente que entenda dislexia. Esse gancho foi difícil. Não, mas assim, a dificuldade em si
eu me preparar, de verdade, eu me preparar para enfrentar isso. Eu acho que, para mim, pensando, eu sempre pensava no futuro, como é que vai ser no trabalho, essa angústia de como é que ele vai ler no trabalho. Eu parei, então assim, parei com a maior dificuldade era comigo mesmo. Tá? Eu não achava que eu ficava assim, meu filho não está indo para futebol, mas está indo para fono. O que ele vai achar de mim? Então, assim, eu sou uma carrasca, porque eu falo que tem que ter combinados. A fono, a psicóloga, não tem acordo, tem que ir. O futebol vai se quer, a natação vai se quer. Então, assim, a gente tem que ter a rédea. E aí que era, além da dificuldade de não achar muita gente que entendia, mas a dificuldade era comigo mesmo, de verdade. Eu, assim, eu assumo isso, que eu demorei para olhar com outros olhos esse enfrentamento de ver meu filho que iria passar dificuldade. Passei a olhar para ele das habilidades. Ó, que legal. Aí essa dificuldade que eu tinha dentro de mim, porque toda mãe tem isso, essa frustração, aí a gente descobre que não é mutação, quando foi formar lá dentro da minha barriga, a migração isso. Quando foi acontecer essa migração lá dentro da minha barriga, quando eu estava grávida, houve um erro, houve alguma coisa errada, e aí surgiu a dislexia. Quando eu descobri isso, eu me culpei, porque eu falava assim, o que eu poderia fazer para essa gravidez diferente? Mas com o tempo, com estudos, eu descobri que não tem nada a ver, que acontece mesmo, e aconteceu. E aí passei essa dificuldade grande que era comigo mesmo. E passei a olhar para o meu filho, olhar muito mais as habilidades dele do que a dificuldade. Aí a gente começa a olhar as outras crianças que também são ricas em dificuldades e ricas em habilidades. E parei de pensar nas dificuldades tão primeiro lugar. Então eu procurava, por exemplo, um tênis que é difícil amarrar. Por que eu ia comprar um tênis de amarrar? Comprava um tênis de pôr o pé direto, entendeu? Se ele andava de bicicleta, estava difícil sem a rodinha, por que eu não vou deixar ele mais com rodinha? Entendeu? Então, assim, vamos começar a olhar para um lado, ser mais leve, ser mais dócil com essa criança. E parar de fazer... Não pode também ser frouxa. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que ter regras, rotina em primeiro lugar. Rotina é essencial, é um remédio também. Tá? É outro remédio. Além do treino, é o remédio, é a rotina. Ter rotina, descobrir o que é mais fácil para ele. Você vai descobrir. E parar de olhar a dificuldade de amarrar um tênis. Por que eu vou dar um tênis? Assim, calça de abotoar sempre foi difícil, por causa dessa coordenação fina. Eu dava calça de elástico. Existe, no mercado tem um monte, é até mais barato calça de elástico. Então, assim, eu comecei a ver as coisas mais leves. E aí, para ele, é óbvio, gente. A nossa influência é muito grande. As coisas ficaram mais leves para ele. E assim, ele trabalhando as dificuldades dele, o emocional dele, a autoestima elevou. A gente com a autoestima boa, gente, a gente fica mais bonita, a gente aprende mais fácil. E para ele estava mais legal. Mesmo o bullying aparecendo, porque acontecem, o amiguinho tirando sarro, ou isso, aquilo, é normal, gente. Infelizmente é normal, porque a gente tem famílias que não enxergam como a gente. Mas se a gente começar a passar esse mundo que a gente quer para essas outras pessoas, quem sabe elas não começam a ver que também os filhos dela podem um dia sofrer um bullying de alguma forma. Mas então, assim, essa dificuldade maior que eu tinha, que era comigo, passou. Eu sendo mais leve comigo, e assim eu passei sendo mais leve com ele. E isso é essencial, essencial.
Então, começar a achar, tirar as dificuldades, tira um pouco. Aí você vai falar, nossa, o seu filho tem que sofrer para aprender. Peraí. Um erro. Tem a parte que sim, tem a parte que não. Ele errar, é muito bom ele errar. Você mostra o erro, ele vai, com o erro, né? ele vai aprender com o erro. Mas entrar em sofrimento, pra quê? Pra que eu vou dar um tênis pra ele, que ele vai ficar na hora do recreio, querendo fazer um nó e não conseguir? Por que eu vou fazer isso? Se eu tenho um tênis de enfiar o pé, que é muito mais fácil. Então, assim, é só você descobrir o que é mais fácil para o seu filho. E assim fica mais leve, gente. A vida é difícil, vai ser difícil para todos. E a gente tem que achar esse caminho. E exaltar, levantar as habilidades. Ele gosta de fazer desenho? Ô filho, faz um desenho para mim, pôr na minha agenda. Sabe, seja criativa. Tenta, na escola, converse com o professor põe ele para falar ou oral ou para ele fazer a capa do trabalho. Por que tem que ser uma coisa maçante? É só acordo, gente. Acordo é tudo. Isso mexe com a motivação, né? Então, assim, não é nem só o disléxico. Criança nenhuma aprende sem motivação. Então, você acaba interferindo na prontidão da aprendizagem. E a gente fazer isso é importante. Até mesmo nós adultos. Tem coisa que a gente não sabe fazer, que a gente, por exemplo, não dá conta e aquilo não é essencial. Nós não vamos usar, não vamos comprar, não vamos adotar. Por que a gente tem que impor isso para a criança, achando que isso vai ser a solução de todos os seus problemas, quando não vai? E eu queria que você falasse para a gente, Samantha, como é que você conseguiu fazer a escola compreender as dificuldades do seu filho e se você apresentou também o outro lado da dislexia, se a escola conseguiu compreender esse mundo de dons e habilidades que o disléxico carrega dentro de si. Olha, a escola que meu filho está ajudou muito, porque ela é uma escola de oficinas e projetos. Então, assim, a estrutura dela já estava... Só que os professores que estavam lá dentro estão vindo já com essas manias, né? Que já adotaram no decorrer da profissão, enfim. Olha, gente, todo ano, toda reunião pedir uma reunião individual, nada de expor, sabe? Conversar com o professor, levar informação específica do seu filho e tentar fazer acordos com a escola, fazer acordos com esse professor. Vamos tentar dar sugestões. Então, assim, o acolhimento que a escola me deu, eu pessoal, tive sorte. Mas, assim, em geral, né, porque não é toda escola assim, é muito importante você marcar uma reunião, pedir para esse professor, leva coisa, o professor precisa conhecer quem são a família, que ambiente que essa família, que essa criança está. Porque o ambiente que essa família está é muito importante para o professor também. Ele vai se sentir acolhido também dentro dessa família. E mostrar a individualidade, como eu falei, levar os relatórios. Eu tive sorte, tá? Porque é sorte, pegar o profissional, levar até a escola para falar a mesma língua, que não é muito, assim, agora parece que aumentou, né? A quem faz avaliação começar a ir para a escola. Mas, assim, esse pé de chão de escola, os profissionais da saúde têm que ir para a escola, ajudar essa família, porque existe palavras, existe processos que só o profissional sabe chegar até o professor, até o coordenador. E é importante a escola toda saber o que está acontecendo. Então, você tem que chamar o coordenador, você tem que chamar o professor, porque muitas vezes você fala com o coordenador passa metade para esse professor.
Então, pede para falar com esse professor que fica, pede para esse assistente, se estiver dentro da sala, também saber. Leva uma cópia desse relatório, pelo menos as últimas folhas que está escrito, né, as considerações lá, as adaptações, dá para esse professor, dá uma cópia. Então, assim, não é um processo fácil, é um processo que você tem que ser persistente na coisa. Mas a gente não pode desistir, gente. Porque se a gente desistir para os filhos da gente, vai fazer para quem? Para começar por aí. Não é? Então, a gente tem que pegar papel, tem que levar, sabe? Eu, assim, sugiro, eu tenho muito material, porque todos os meus materiais do projeto, eu procuro, ainda vou ter da Rê, que eu não tenho no meu projeto. Materiais, assim, para os professores, professor, família, imprimir em PDF, tá lá, leva para a escola, estuda. Para criança tem um monte para falar o que é dislexia, tem vídeo, tem tudo. Porque quanto mais pôr na escola, mostrar para os amiguinhos livros, sabe, sobre dislexia, não tem livro de dislexia, gente. Comecei a fazer os meus, né, que eu já lancei o primeiro, agora dia 31 vai ter um lançamento de 3 infantis. Então, 3 livros infantis, hein, para ajudar vocês. Aí cada um vai falar um vai falar do sentimento que a criança sente, por quê? Ela vai entender que outra criança sente o que ela sente. Vai falar do preconceito que ela passou, e aí ele vai entender quando ele passar, né? Então, e o sonzinho? Por que ele tem que aprender com o som? Então, são os sonzinhos das letras. Porque ele tem dislexia, como que ele aprende? Ele aprende escutando o som. Puta, que legal, eu aprendi! Eu aprendi porque eu escuto o som da letra. Juntei o sonzinho, virou uma letra. Então, assim, são livros que é para ajudar essa criança a entender, né? Não tem editora, viu, gente? É só eu que invento moda, tá? Vou disponibilizar. Não tem editora, é gratuito. O que vai ter um impresso, que é uma gráfica aqui de Ribeirão Preto, da minha cidade, que vai imprimir. Eu vou disponibilizar o valor que a gráfica me cobrar. Eu vou falar, é tanto que a gráfica mais correio é o que vocês vão pagar. Não tem editora, porque editora me cobra, eu já procurei editora. Sim. Mas toda editora, ela tem, por ser uma empresa, ela tem que ter o seu lucro, né? Então, ela me cobra. Então, para não ter, eu que vou me mexendo, fico pedindo para faz isso para mim. Aí, arrumei uma ilustradora. E esses 3... eu fazendo propaganda, Rê, que horror. Esses 3... Samanta, isso vai ajudar muito os pais. Esses 3 livrinhos, eu tive uma outra ideia, porque eu adoro inventar. Esses 3 livrinhos, tem ele branco e preto. Por quê? Por exemplo, a Fono quer trabalhar esse livrinho de sentimentos dentro do consultório, ou a mãe, essa criança, você pode imprimir branco e preto, dar para essa criança, levar em casa. Treinar a leitura, porque tem a leitura do livrinho, que são uma linguagem simples que eu fiz, e ele desenhar e trazer depois todo colorido. Então tem também esse trabalho, então vão ser 6 livros essa semana, semana que vem, né? Olha que tesouro para vocês. E eu vou passar tudo, eu deixo disponível para você põe onde você quiser aí para o pessoal. Eu vou disponibilizar tudo no meu Telegram primeiro, um link lá, abre em PDF, vocês baixam lá, e vai ser bem legal. E para os profissionais, e para os professores e as mães, agora amanhã estou lançando perguntas e respostas mais frequentes de dislexia e transtorno de déficit de atenção. Aí são os profissionais a nível Brasil. Aí, cada um tem seu capítulo. Simone Capellini está lá falando de RTI, que é a nossa diva, né? Sim, a mãe dislexia no Brasil. Tem a ABD, Associação Brasileira de Dislexia, está lá também com 2 capítulos falando sobre dislexia.
Eu tenho o nosso, da faculdade, o NEA, da Faculdade de Medicina do ABC, que é referência lá no ABC. É uma equipe multidisciplinar, que é a nossa coordenadora, que é a mestra Alessandra Weinstein. E tem a Karina, tem outros profissionais, vão falar de transtorno de déficit de atenção. Tem aí, em resumo, tem advogado, tem tudo que é da área lá para tirar dúvidas. São 37 profissionais. Thelma Pantano falando de cérebro. Ai, ela é linda, né? Então, assim, falando de inglês para disléxico. Então, assim, vai ter muita coisa boa e tudo gratuito, gente. Vai lá no Telegram ou no meu Instagram, tudo nesse IGAN aí, que tem tudo lá. E eu passo para a Rê também disponibilizar onde ela quiser. Sim. Falei muito, né, gente? Não, ai, que horror. Foi ótimo. Eu vou deixar essa live gravada. Na live eu vou deixar marcado o Instagram da Samanta para vocês poderem ir lá conhecer o trabalho dela. Tem muito vídeo legal, tem muito conteúdo importante. Tem esse, ó, o primeiro. Esse é o primeiro. É para criança, né? Então, assim, tem muito material bom. Então, lá tem o link para vocês poderem entrar no Telegram, baixar o material. São materiais riquíssimos, tanto para criança como para pais, para profissionais. Eu acho isso muito importante. Eu acho que é isso que a gente precisa a nível de dislexia no Brasil. A gente vê muito esse movimento na Europa, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando. Então, assim, as coisas para dislexia no Brasil engatinham, na verdade. Lá fora a gente tem coisas muito mais... Eu tô pulando. Eu tô pulando. Tá pulando. Graças a Deus. Eu faço todo mundo pular atrás de mim, viu, gente? Vamos pular atrás de mim. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A conscientização, o conhecimento é o que faz a gente mudar pensamento, mudar padrão, mudar conceito, mudar atitude. Sem conhecimento, eu vou bater de frente. Porque a pessoa não vai entender, a escola não vai entender, pai e mãe não vai entender, a criança com dislexia, o adolescente, o adulto não vai entender. Então, é preciso levar o conhecimento. Que esse é o intuito da Samanta, esse é o intuito aqui da Dislexia Aprendizagem. E que venha coisas melhores, cada vez melhores. Ô, Rê, deixa eu te contar uma coisa, para todo mundo é fofoca. Todos esses livros é uma linguagem, gente, eu não sou escritora, tá? Eu que escrevi todos. Eu não sou escritora, nem pretendo ser. Mas é a história que eu contei para os meus filhos. Então, assim, esse primeiro que eu mostrei, Dislexia, um modo diferente de aprender, ele tem até lá no meu YouTube, ele tem até a contação de história, que você pode pôr para o seu filho entender. E são histórias que eu contei para os meus filhos, como eu contei. Então, assim, não é nada muito intelectual, sabe, gente? Eu não sou escritora, não pretendo ser, mas eu quero chegar no coração dessas crianças, no coração dessas famílias, porque elas estão muito, muito perdidas e achando que só tem elas nesse mundo. E tenha certeza, gente, a gente tem 17% nesse mundo, a gente é uma população enorme, a gente tem que sair do armário, a gente tem que se redescobrir, sabe? E então, eu faço com muito carinho todos esses materiais, às vezes não reparem muita coisa, assim, ser muito grandioso, mas é uma coisa de coração para entrar na vida de vocês e fazer a diferença. Quanto pessoas, quanto lá para frente as pessoas sejam melhores, né? Com mais empatia uns aos outros. Sim, porque a dislexia existe há mais de 122 anos, né? Desde que o primeiro caso foi reportado publicamente em um artigo científico, ela é a mesma, né? Durante todos esses anos, dentro da individualidade de cada disléxico, né? Um disléxico não é igual ao outro. Mas, apesar de existir há mais de 122 anos, nós temos aí, o mundo ainda sabe muito pouco sobre a dislexia. Então, eu acho muito importante o seu projeto, né, os objetivos dele, né, tudo isso que você está fazendo, todo esse movimento, e que mais pessoas, mais pais, mães... Isso! Tomem a iniciativa de fazer o mesmo que a Samanta está fazendo, né? Eu tenho a página que eu não sou disléxica, eu sou uma TDAH.
né? O meu namorado é disléxico e assim, sim. Sou madrinha, sou madrinha. Madrinha, madrinha. Ah, em outubro vai ter o livro de transtorno de déficit de atenção para criança, mas só outubro. E é uma coisa nova, né? Porque assim, eu só Não vejo, tem. até hoje eu sei, eu vi uma cartilha sobre TDAH para pais, mas para criança eu desconheço. Tem algumas coisas vai ter. na página já está escrito. Já está escrito direitinho. Só tô arrumando, fazendo uma caixinha aqui para fazer o desenho, porque sim, eu gosto de ilustrar, né? Então, assim, eu tenho que pagar alguém. Aí sim, eu tô tentando fazer uma caixinha aqui já escrevi, já corrigido, tá lindo, maravilhoso. E é muito legal. É a história que eu contei pro meu filho. É um carro sem freio, que é o nosso cérebro, né? Sim, então é bem legal. Do TDAH ele não tem freio. Então eu vou do 0 ao 360 em um minuto. Então, vai ter, calma que vai ter. Reza aí pra mim arrumar dinheiro. Vamos esperar. O nosso papo foi maravilhoso. Só tenho que agradecer. A gente está chegando ao final, mas só tenho que agradecer. Fica o convite para você retornar a página depois. Essa live vai ficar gravada. Então, assistam a live. Vão lá no Instagram da Samantha. Conheça o trabalho dela. Ela tem um canal no YouTube também, com todos os vídeos, né, de todas as palestras que são dadas. Os pesquisadores renomados do Brasil todo, né, geralmente eles estão ali trazendo conteúdo gratuito no Instagram e no YouTube da Samantha. Eu queria agradecer mais uma vez por você estar aqui partilhando um pouco da sua vida, da sua experiência, trazendo muita coisa boa. E as portas daqui da Dislexia Aprendizagem estão abertas para você. Muito obrigada. Agradeço a presença de cada um. Muita gente passou aqui. Agradeço a presença de cada um. E muito obrigada, Samantha. Beijo para todo mundo. Desculpa, acho que eu falei demais. Tchau. Foi ótimo. Tchau.